Números 14, versículo 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Então o Senhor aqui no capítulo 13 de Números manda Moisés enviar os líderes ali de cada tribo para que fossem ali na terra que foi chamada Vale de Escol, porque ali era muito fértil, e ali eles vão para conhecer, para espiar a terra, para ver se ela era fértil ou se não, como eram os moradores, se ela era fortificada ou não. Deus sabia, mas era necessário que o povo tivesse essa percepção, então que eles fossem e ao ver aquela terra, eles também a desejassem, né? Mediante o relato dos seus 12 representantes. Porém, ao retornarem, depois de 40 dias, e o número 40 na Bíblia, a gente vai ver sempre ele associado à aprovação. Quando o gigante Golias, ele vai provar o povo de Deus ali durante 40 dias. Ele vai ali desafiar o povo de Deus. 40 anos no deserto, 40 dias ali espiando a terra. Jesus sendo levado ao deserto e ficando ali 40 dias. Então 40 sempre vai trazer para nós o simbolismo de prova. E eles foram provados de fato para saber o que estava no coração. Havia fé ou não diante de tudo que Deus fez, tirando-os ali com mão forte, com mão de ferro ali do domínio do Egito, que era naquela época a nação mais poderosa. Então Deus tira o povo com mão forte, mas mesmo assim aquele povo ainda não havia aprendido a crer em Deus. Então quando os 10 espias voltam, eles trazem um relato muito ruim. Até eles confirmam, né, que a terra era boa, trazem o fruto da terra. Era a época ali das primícias da uva. Então 2 homens trazem ali aquela uva, aquela penca de uva imensa, e a terra era boa, era fértil, mas havia ali naquela terra homens grandes e filhos de gigantes, amalequitas, Enaque e todas aqueles povos que viviam ali. Mas esses homens, eles trazem assim um relato muito ruim, o que faz com que a congregação do povo de Deus fique ali desesperada, atemorizada, até eles ficam realmente, perdem a esperança, chegam a pedir para que se levantasse um capitão para eles voltarem para o Egito, porque o Senhor tinha levado eles ali para morrerem, para serem consumidos por aqueles povos que consumiam seus moradores. A visão deles mesmos era de que à vista dos gigantes eles eram como gafanhotos, mas também eles se viam dessa forma. Mas eu quero falar sobre o posicionamento de 2 homens, e a gente vê esse posicionamento no versículo 8 do capítulo 14 de Números, quando tanto Caleb quanto Josué, eles dizem: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nola dará a terra que mana leite e mel. A gente vê esse posicionamento também em Números 14:30, 14:24. Então Deus vai dizer que Caleb, ele tinha um espírito diferente daqueles 10 espias, e que na verdade somente 2 homens manifestaram fé. Isso nos traz uma grande verdade, que Deus, o que agrada a Deus é a fé, né? O que faltou aquele povo, o que nos faz não receber a bênção ou adiar a bênção. A gente vê que para cada dia de murmuração,
foi acrescentado um ano. Uma conquista que teria acontecido ali em poucos dias, eles tiveram que ficar rodando no deserto, até que todas aquelas pessoas, aquela congregação que desagradou a Deus, ficassem no deserto, e somente os seus filhos, que tinham abaixo de 20 anos, foram poupados para que a promessa que Deus fez, e Deus também vai lançar isso em rosto deles, porque eles duvidaram. Vamos lá no Números 14, 22, 23, olha o que diz a palavra de Deus. Números 14, versículos 22 e 23. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória, os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi aos seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. E aí você vê, Deus havia jurado, e Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. Então a murmuração, ela demonstra falta de fé. E Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível. Irmãos, é impossível que Deus se agrade daqueles que não têm fé. Porque quando nós duvidamos, nós estamos colocando em xeque até a fidelidade de Deus. Porque Deus havia jurado, e Deus não mente. Aquilo que Ele falou que fará, Ele vai fazer, e nada pode impedir, disse Jó. Ninguém pode, os planos de Deus não podem ser frustrados. Lá em Jó, no capítulo 42, quando ele chega a essa conclusão. Agindo Deus, quem impedirá? Não há nada impossível para Deus. Então, quando nós murmuramos, quando reclamamos, muitas vezes estamos adiando até mesmo o nosso milagre, a nossa bênção. E muitas vezes é mais fácil achar que Deus está demorando do que sermos sinceros conosco mesmo e pensar, não, eu estou sendo incrédulo, eu estou duvidando da fidelidade de Deus. Porque eles estavam colocando em xeque a fidelidade de Deus. E isso que Deus ficou extremamente aborrecido, porque eles estavam realmente duvidando até do caráter de Deus, que Deus é imutável, Ele é verdadeiro, Deus não mente. É impossível que Deus minta, né? Ele, segundo o seu juramento, Ele disse que levaria o povo à terra prometida. Deus já havia jurado aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E Ele só depende de nós, da nossa fé, da nossa confiança. Quantas vezes vacilamos e nós precisamos rever os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, porque nós não podemos balizar Deus, né? Crivar Deus por aquilo que nós conhecemos. Nós vivemos num mundo que é realmente volátil. As palavras, muitas vezes, as pessoas não cumprem com suas palavras. Mas Deus é diferente do homem. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando olhamos para Deus, temos que ver que o caráter de Deus é imutável, que a fidelidade de Deus é eterna, que a palavra de Deus não volta vazia sem antes prosperar naquilo para o qual foi designado. Precisamos aprender de que, como ele disse para Jeremias, Jeremias, o que você está vendo? Senhor, eu estou vendo aqui, né, uma amendoeira, né? E aí o Senhor vai falar assim, ó, assim eu velo pela minha palavra a fim de cumprir. Ou seja, quando Deus diz, irmãos, pode passar os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Quando Deus diz, querido, é garantido. Mas como disse Caleb e Josué, se Deus se agradar de nós, então Ele nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Deus precisa se agradar de nós. E o que agrada a Deus? A fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Nós precisamos ter mais fé. Nós precisamos ter fé, porque a fé vai gerar em nós bom ânimo e coragem para irmos e conquistarmos a terra prometida, aquilo para o qual Deus prometeu para nós. Muitas vezes vivemos só num tempo de promessa das coisas desse tempo, mas eu quero te dizer, se formos incapazes de crer nas coisas que são circunstanciais e passageiras, quanto mais nas coisas que são eternas. Se eu for incapaz de acreditar nas bênçãos que são aqui, muito menos vou acreditar
naquilo que nos aguarda na eternidade. Então, que Deus nos abençoe, que os nossos olhos se abram, que nós possamos ser cheios de fé, de coragem como Caleb, que até mesmo 45 anos depois da promessa, ele disse que ele se sentia tão forte como naquele dia em que eles estavam ali no acampamento em Cades Barneia, e ele havia recebido a promessa e ele creu. E com 45 anos depois, aos 85 anos, ele se sentia forte e ele foi lá e conquistou a terra prometida. Que esse Espírito, o Espírito de Deus, esteja em nós, porque se o Espírito Santo de Deus habita em nós, teremos essa fé, essa coragem, essa disposição, esse bom ânimo, essa intrepidez para romper com os nossos impossíveis, porque para Deus não existe impossível. Shalom ao seu coração, paz ao seu coração. Confiemos em Deus, porque Ele nos dará, Ele fará aquilo que lhe apraz. Em nome de Jesus, amém.